E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o primeiro episódio do Raizcast. Esse projeto Raizcast, ele surge dentro do capítulo de Robótica e Automação do I3S Matec. Nós criamos esse projeto para conseguir expor um pouco do trabalho que a gente tem feito dentro da Raiz e dentro do Cimatec, no que diz respeito à robótica e automação. E no nosso primeiro episódio, a gente vai contar com o nosso colega, Alexandre Adonai, que trabalha com a gente lá no Prazer. Centro de Competência de Robótica e Sistemas Autônomos do Senai Cimatec. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo ótimo, cara. O Alexandre é nosso colega da Engenharia Elétrica, né, Alexandre? E agora, mas para começar tudo, como você foi parar lá no Centro de Competência de Robótica e Sistemas Autônomos, cara? Cara, é uma história um pouco longa. Tudo começou na matéria de sistemas embarcados. O Thiago acabou de fazer ela aí no primeiro semestre de 2022, não foi? Bom, eu fiz em 2021, primeiro semestre de 2021, estava no terceiro semestre do curso. E quando eu entrei na matéria, meu professor foi Marco Reis. Ele começou primeiro mandando todo mundo esquecer do Windows e só usar Linux. Eu fiquei em choque no início, fiquei um tempo usando o Windows, tentei usar o Eboots, que é uma plataforma de simulação no Windows, não deu muito certo. Pra ninguém. Mas aí mudei pro Linux. A partir daí, foi que eu comecei a ganhar intimidade com o Marco, que era o chefe lá do laboratório, né? Ele era o principal orientador. Depois, no segundo semestre, eu e Mendes, a gente fez Fundamentos da Robótica Móvel. A gente adiantou a matéria do 10º semestre, se eu não me engano, da nossa grade. Alguma coisa assim. Só para fazer com o Marco. Lá a gente aprendeu um pouco de ROS, um pouco de visão. Mexeu no Turtlebolt, que a gente vai falar um pouco nesse podcast. E foi assim. Aí Marco falou que ia abrir uma inscrição para as bolsas do RASC. Ele me mandou o link de inscrição, falou que me queria lá e eu me inscrevi. E fiz o processo seletivo, fiz a entrevista, acabei passando. Foi assim. Só para contextualizar, você falou Mendes e tal, a gente não se apresentou, né, Thiago? Eu sou João Vitor Mendes, trabalho também no Centro de Competência de Robótica e Sistemas Autônomos, faço engenharia elétrica aqui no Cimatec e sou o atual presidente da Raiz Cimatec. Bom, eu sou o Thiago, eu também faço engenharia elétrica, eu também trabalho no RASC e eu sou o vice-presidente da Raiz Cimatec. É isso aí. E voltando lá, sistemas embarcados, né, e robótica móvel foi a nossa... Isso. O primeiro contato com robótica foi ainda em sistemas embarcados, né? Uhum. Com algumas simulações com o robô EPUC no Eboots. Marco passou para alguns trabalhos que a gente fez dentro de sistemas embarcados, que estava dentro do escopo. Isso. E isso foi o primeiro contato com robótica que você teve também? Foi o meu, pelo menos. Foi o primeiro contato. O desafio era fazer um robô seguidor de linha, né? Uhum. Que fosse capaz de fazer o Obstacle Avoidance. Sim, e eu me recordo que quando você foi no segundo semestre daquele ano, você foi para a robótica móvel, você ainda quis entrar como voluntário no laboratório. Isso. Marco passou um desafio para você, que em determinados momentos o sensor de luz falhava. Você se recorda? Lembro. Eu acho que aí tem um pouco do gancho que veio a trazer esse trabalho para você aqui hoje, né? Essa questão de falhas em sistemas robóticos. Para vocês que não sabem... Interessante. Nunca tinha relacionado com isso. Para vocês que não sabem, Alexandre, ele tem trabalhado com um projeto aí no RASC. Você pode falar mais um pouco sobre ele? Bom, o projeto que eu estava trabalhando era prognóstico de falhas. Ele objetiva utilizar o Turtlebolt como prova de conceito. O Turtlebolt ele é uma plataforma terrestre feita pela Robotiz e a principal funcionalidade dele é navegação. Ele é um robozinho, a gente usa o modelo Burger e o objetivo do projeto é literalmente fazer o prognóstico de possíveis falhas do Turtlebolt. Mas aí que tá, o que é prognóstico, né, pessoal? Quando o Marco me sugeriu esse projeto, eu não sabia, não fazia ideia que era prognóstico. Tem dois termos que a gente confunde bastante, prognóstico e diagnóstico. Eu já tô dando um gancho aqui, já meti a marcha. Então,
Prognóstico e diagnóstico. Diagnóstico seria estado presente. Você vai no médico, ele pede um check-up do sangue, do seu exame de sangue, e lá você vai ter todas as variáveis, colesterol, triglicérides, do seu estado atual. Prognóstico não, ele vai olhar para o estado atual do robô e o estado passado para tentar prever possíveis falhas futuras. Entendi. Seria isso, basicamente. Então, no prognóstico seria você ir ao médico uma vez por ano para ele ver seu histórico, seria isso, o prognóstico? E aí ver quais são as doenças futuras? Isso, seria... É quase isso. Seria ele olhar todo o teu histórico de saúde, ou seja, um gráfico que mostre o colesterol que você teve em 10 anos passados, e a partir disso, dessas variáveis que ele analisar passadas, ele poder prever a chance de você ter tal doença no futuro. Entendi. Então é um trabalho aí de estatística e probabilidade. Sim, Exato, puramente. É interessante, né, Thiago? Isso. A gente vê, por exemplo, aqui na RAIS hoje mesmo, até lá no RASC, a gente trabalha com vários robôs que têm a tendência de, durante o uso, dar algum problema em algum componente. E às vezes o sistema não tem algo ali que esteja pronto para lidar com esse problema que ocorreu ali no momento. Então, esse trabalho, eu imagino que, como a ideia dele é prevenir falhas ou identificar possíveis falhas que venham a acontecer, seja interessante para você fazer esse ajuste antes que aconteça essa falha, né? Sim. Essa onda de robótica móvel na indústria está crescendo muito, né? Você vê os GVs com manipuladores já sendo desenvolvidos. E a questão principal é que na indústria, cara, falhou é prejuízo. Tem uma história aí de que a cada segundo na Ford se produz um carro. Imagina a fábrica ficar minuto parada. Eu acho que é mais, hein? Eu acho que talvez é mais. Um segundo, imagina um minuto parado. Então... Deve ser bizarro mesmo. E é complicado. Uma coisa importante, né, da gente comentar é que você já falou, trabalhou com Turtlebot, é uma coisa que a gente faz, trabalhar com esses robôs, por exemplo, de menor escala para fazer esse tipo de teste, né, porque nós trabalhamos com pesquisa e a ideia é a gente trabalhar em esses ambientes limitados com ensaios e variáveis controláveis. E no caso, o Turtlebot, vale ressaltar, como ele falou, é uma plataforma que foi desenvolvida pela Robotiz com o intuito de fazermos isso que a gente está fazendo, né? Aprender robótica com ele e desenvolver coisas em cima dele. É uma coisa que é bastante válido ressaltar, né? Essa filosofia de colaborativa do próprio Ross e da Robotiz com o Turtlebot. Eu acho que é o intuito do seu projeto, né? É fazer uma ferramenta de prognóstico de falhas que as pessoas possam desenvolver e contribuir com você para esse projeto e que possa ser usado em outros robôs. Com certeza, o projeto é open source. A gente não quer criar patente, não quer restringir conhecimento de ninguém, o acesso ao conhecimento de ninguém. Então a ideia é deixar aberto para a comunidade, as pessoas irem colaborando com o desenvolvimento. Sim. Então, um convite aí para vocês, desenvolvedores, que queiram trabalhar com um projeto como o de Alexandre, usar o dele como base. Acho que a gente vai disponibilizar aí, né, o repositório do Git. Tudo bem. Para vocês darem uma olhada e estarem contribuindo. Vocês estão fazendo no Foxy? É no Foxy, né? É no Foxy, o Foxy distribuição do ROS, né? Robot Operating System, que é um framework de robótica que nós utilizamos aqui no Cimatec. Quase todos os projetos, na RAIS, no RASC e no BIR também, ele é bastante usado, né? No mundo inteiro também. E no mundo inteiro. Quer falar um pouco sobre o Royce? Como ele abriu possibilidades para você trabalhar com isso? Cara, o Royce, como você falou, é uma framework ou um middleware, também chamado. Sim. É uma ferramenta para robótica que ela possibilita a gente separar, causar interdependência nas partes dos robôs. Ou seja, no Turtlebot, por exemplo, se o lidar parar de funcionar, você consegue continuar simulando. O lidar, você consegue continuar teleoperando, por exemplo. O lidar, ele não interfere no princípio final do robô. Ele causa o nó
Eu acho que eu Sim. acabei me Não, confundindo. Me ajuda continue. aí, cara. Eu vou trazer isso aí que Alexandre falou, que é um conceito um pouco abstrato. Mas é como Sim. se o ROS particionasse o seu robô em pacotes e nós, né? A gente não vai entrar muito dentro desses conceitos. E se você estiver lá rodando um determinado parte do seu robô lá, vamos supor que a gente esteja controlando ele via um controle remoto. E ele esteja fazendo o mapeamento do ambiente. Só que em determinado momento, por algum problema, esse sensor vai aparecer esse erro lá, vai parar de mapear, só que você ainda vai conseguir continuar teleoperando. Por quê? Porque ele funciona particionado, esse sistema. E é justamente por conta disso que você também consegue tirar isso esse programa que você está fazendo, esse pacote do ROS, Uhum. do seu robô e colocar em outros, porque esse questão de ser mais modular do ROS permite isso, né? É bastante interessante. Sim. Então vocês utilizaram o ROS. Como é que isso vai funcionar? Como é que vocês vão fazer essa predição, integrar com o ROS, com o Turtlebot? Como é que vocês fizeram esse Pronto. desenvolvimento? A gente começou com o método Billy, foi a fase de estudos do projeto. Posso explicar mais pra frente. Não pode falar do Billy agora, eu fiquei Do curioso. Billy agora? Vamos falar do Billy. Pronto. O método Billy foi criado por Marcos Reis e mais... E mais os colegas do laboratório. E alguns colegas do Centro de Competência Isso. de Robótica. É um método de bibliometria, de biblioteconomia, que você consegue separar, encontrar 5 autores de maior potencial, com maior força, para você fazer o estudo do teu projeto. Ele tem 4 ciclos: o ciclo ingênuo, que é onde você monta strings do teu conhecimento do senso comum. Tem o ciclo otimizado, o ciclo de impacto e o ciclo de produção. Produção é o último. Produção é o último. Produção é o último, pronto. Pra quem estiver ficar curioso com o Billy, Thiago foi o que mais teve contato entre nós aqui com o Billy, né? Thiago já desenvolveu e já tá fera na ferramenta. O Billy foi criado por Marco, como já foi dito, e ele é possível usar em qualquer área e linha de pesquisa que Sim, você qualquer quiser. pesquisa. Não só na robótica, qualquer uma. A ideia é você pegar um tema, né? Pegar as palavras-chave relacionadas a esse tema e você com isso pegar uma base de dados, de artigos e ir refinando, né? Isso. Sim, sim. E quem quiser utilizar o Billy, por favor, utilizem o Billy, colaborem. É um projeto do professor Marco. E ele também, a gente vai deixar o link aí para vocês darem uma olhada nele. Tem vídeo no YouTube dele explicando como usa, é bastante interessante. O Billy te proporcionou chegar a alguns artigos, né? Alguns autores. Como é que foi essa sua relação aí com a literatura? Tinha bastante coisa que você pôde aproveitar ou você teve que criar muita coisa? Cara, muita coisa foi jogada fora. Foi, sim, exatamente pelo que eu falei, diagnóstico e prognóstico é muito confundido. Então, tinha alguns artigos que falavam de diagnóstico, mas na realidade era prognóstico. Entendi. Então foi difícil, a gente teve que ler muitos resumos, muitos a gente descartou só pelo título mesmo, com a ajuda de Marco, e foi isso. Interessante você falar isso, e eu vou citar novamente uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar. Esse trabalho é um projeto de Alexandre Adonai, Pedro Moreira, que é estudante de engenharia química em da Cornell. Universidade de Cornell, Isso. e o professor Marco Reis orientando eles. Voltando, você falou sobre a questão de descartar muita coisa. Uma coisa que o método Billy foi capaz de fazer vocês enxergarem, né? É um problema na literatura com um termo, né? Sendo utilizado errado. Sim. E daí, depois que vocês fizeram essa filtragem, o que você conseguiu aproveitar? Porque eu percebo que agora é um projeto de desenvolvimento na robótica, mas requer uma base matemática por trás. Essa base matemática já estava pronta? Como foi essa pesquisa? Alguns artigos nos ajudaram bastante com essa base matemática. Teve um artigo que eu não lembro o nome, que ele está ajudando bastante a gente na parte de transição da árvore de falhas para a rede Bayesianas. Tem uma metodologia específica para a gente poder fazer isso. Posso explicar mais à frente Foi o o que é árvore Machine de Fault falhas? Diagnosis and Prognosis? Cara, não. Tô com seus artigos Não, aqui. não Qualquer é coisa a esse gente não. deixa depois Não é esse não. e a gente fala. Não é esse não. Esse daí se eu não me engano, ele é um que explica esses dois termos, prognoses
Diagnosis e Detection. Então vou deixar uma Eles falam dica a de diferença. literatura para vocês. Vocês que não sabem a diferença de prognóstico e diagnóstico, eu tô lendo em inglês aqui. Machine Fault Diagnosis, é assim que fala? Isso. And Prognosis, the state of the art. Isso aí é o SOTA, né? Pronto, foi publicado no International Journal of Fluid Machinery, eu não sei pronunciar esse nome aqui, and Systems. Fica a dica. Coloca na Eu descrição. vou colocar na descrição, fica melhor. Esses nomes aqui são complexos. Sim, continuando. Você fez o método Billy do projeto. Depois, Isso. o que Bom, aconteceu? aí a gente tem que seguir mais 3 passos. Primeiramente, a gente fez o FEMECA. Marco, que fez a maior parte disso, porque ele é especialista nessa área de falhas. O FEMECA é... Failure Mode Effects and Criticality Analysis. Isso. Ele é uma metodologia de análise de falhas potenciais. Ele é capaz de analisar sua casualidade e seu efeito. Uhum. A partir disso, tem 3 parâmetros, eu acredito que são os principais, que são o MTTF, Mean Time, MTBF, Mean Time Between Failure, que é o tempo médio entre as falhas. Tem o MTTR, Mean Time to Repair, Sim. que é o tempo médio de reparo até o reparo. Ok. E tem também o Mean Time to Failure, que é MTTF. Então você aprendeu a disciplina de confiabilidade de sistemas sem fazer, né? Quase. Foi Marco que montou a tabela praticamente sozinho, porque essa é a base pra gente ir pra árvore de falhas. Vocês usaram o que para montar essa tabela? Excel, Docs, Marco fez no LibreOffice. LibreOffice, né? LibreOffice planilhas, entendi. Uhum. Sim, é importante, né, utilizar o máximo de conteúdos open source, né? Porque aí é de graça, né? Open source é de graça, não corre risco de pegar vírus nem nada, né? E possibilita, né, de qualquer um poder fazer. Exatamente, você pode colaborar, ver o que tá no código fonte. Sim. Ah, sim. Pessoal, ok, pausamos por um breakzinho aqui para fazer uns ajustes técnicos. Coffee break. Um coffee break. Eu dei um ganchozinho, acho que perdeu aí no corte, que a gente falou sobre o FEMECA. Só que eu queria saber aqui, eu vi sua apresentação já no laboratório e eu vi que tem outros 2 nomes chaves, que era árvore de falhas e rede bayesianas. O que é árvore de falhas? Pronto, bora lá. A árvore de falhas, ela trabalha com causalidade e efeito entre suas variáveis e ela tem uma estrutura basicamente simples até. No topo da árvore tem a falha principal, no caso do Turtlebolt é a navegação, que foi a principal funcionalidade para que ele foi feito. Se há falha na navegação, o Turtlebolt não anda, Ah, entendi. basicamente. Dela vai ramificar outras falhas, que são, digamos que, menos importantes. E elas são relacionadas através das portas lógicas, elas são ligadas a portas lógicas. As mais usadas nas árvores de falhas são porta AND e porta OR. Então é meio que você tem uma estrutura de hierarquia com Isso. um decrescimento de importância. Isso. Como assim portas lógicas, AND, OR? Como é que seria isso na árvore? Bom, você pode relacionar da seguinte forma. Se um evento Vou te ajudar. ocorrer... Eu vou colocar aí a imagem. Nosso editor vai colocar a imagem. Aí você pode se basear na técnica que você fez, se for te ajudar. Beleza. Se um evento ocorrer, Uhum. usando a porta AND, por exemplo, se um evento ocorrer e outro evento também ocorrer, o evento C vai ocorrer. Ou seja, se o evento A ocorrer e o evento B ocorrer, o evento C vai ocorrer. Beleza? Beleza. Entendi. Isso probabilisticamente também. No caso da porta OR, ou um evento ocorre ou o outro ocorra para que o evento C ocorra. Então isso no Turtlebot, nesse robozinho, seria como? Dá um exemplo pra gente. Pronto. Vamos supor que no Turtlebolt seja setado um ponto que ele deve chegar. Ou seja, se ocorrer um problema na roda, uma falha na roda, e no Dynamixel, ele não vai concluir a missão. Ele vai ter tal probabilidade de não concluir a missão. Dynamixel seria o motor, né? Isso. E É um agora, tipo de motor. ou por exemplo, Ou, pronto. Dá para usar o mesmo exemplo até também, mas eu vou mudar. Se ocorrer um evento no uma falha no Dynamixel ou no LiDAR, ele não vai conseguir chegar no ponto setado. Ele não vai conseguir concluir um evento go to go, um
a funcionalidade Go-to-Go. Não andaria, ficaria lá Isso. parado. Interessante. O lidar é pra Go to galera go, de casa. Só pra galera contextualizar, duas Isso. coisas que a gente usa muito. Nós Os estamos termos muito que a gente tá acostumados falando, com os sem explicar termos. nada. Go to go é uma missão que você seta um ponto pro Turtlebot, depois de ele ter feito lá o mapeamento dele e tal, e ele conseguir navegar autonomamente até ele. E o lidar que você fala agora, você quer explicar? Pronto, o lidar é um sensor de percepção. Ele é muito usado para localização e mapeamento, uma técnica chamada SLAM, muito usada na robótica. Ele funciona da seguinte forma: o lidar do Turtlebot é 2D, ele fica girando assim para conseguir concluir o alcance 360 do robô. Ele manda vários feixes de luz e ele atua como emissor e receptor de raios lasers. Ou seja, o raio vai e volta. Quando ele volta, ele calcula a distância pelo tempo. Da velocidade da luz. Só pra me dar a sigla, que eu não lembrava da sigla direito. Beleza. Simultaneous Localization and Mapping. Basicamente o robô andar e mapear o ambiente e se localizar dentro dele ao mesmo tempo. Dessa forma, ele monta uma nuvem de pontos e consegue projetar na simulação, no monitor da máquina, o mapa, o ambiente. Que é basicamente o que o robô entende como aquele ambiente. Isso, esse Eu vou pedir pra lidar, colocar inclusive, é um- usado no iPhone, hein, galera? O Face ID funciona Sim, dessa forma. vamos lá falar sobre isso. É uma coisa interessante que a gente até conversou uma vez na aula de robótica móvel, né? Sim, O Marco sim. deu exemplo. Inclusive tem vídeos na internet que vocês podem procurar que no iPhone... Tâmara, empresta o seu celular, por favor. O iPhone, essas versões mais novas, eles têm começou isso lá, eles começaram a usar uma câmera estéreo, lembra? Usar duas câmeras para reconhecer profundidade, conseguir colocar um fundo embaçado. Isso é uma ideia muito interessante, que também usamos na robótica. Câmeras estéreos, que são basicamente dois globos oculares. Duas lentes. Duas lentes, né? Globos oculares Mas são basicamente isso, funcionam como olhos pra você ter noção de percepção. E a gente consegue trabalhar isso na programação para identificar campo de profundidade. No caso mais recente, a Apple está usando lidar agora para fazer isso que Alexandre falou. Basicamente o que o seu celular hoje, se você tiver um iPhone, faz, é jogar um monte de laser basicamente na sua cara e conseguir identificar a profundidade do seu rosto e fazer um mapeamento 3D dele, conseguir identificar se é você ou não. Isso, ele Nesse monta caso um modelo aqui, 3D do relevo da tua face. do relevo da minha face. Ou seja, nesse caso aí, o que você está fazendo é do ambiente, né? Uma coisa interessante. Isso. Só que nesse caso, o do iPhone é 3D, o que vocês usam é o 2D, que é um feixe. Cara, eu não sei dizer se do iPhone é 3D. Não é 3D? Não Você sei sabe? dizer. Talvez seja 1D, não sei. Não sei se existe lidar 1D. A Apple, ela fez um lidar próprio pra... Ela fez um lidar próprio e ela provavelmente não divulgou essas informações, né? Eu não sei como é que dizer. funciona. Eu falei 3D porque eu me lembrava disso, mas Lidar talvez Não, esteja 3D errado. é o Velodyne. O Velodyne eu tenho certeza que é 3D agora. 1D Tá? é aquele sensor infravermelho, pô, manda e recebe por ponto só. Esse aí não tem como... Ou é 2D ou 3D, galera. A gente não sabe dizer qual é. Toma aqui, Tâmara. Pronto. Então, vocês fizeram análise dessa árvore de falhas. Então, A gente montou a árvore de vocês falhas. montou a Isso. árvore de falhas. E aí vocês têm a probabilidade de um evento ocorrer, né? Uhum. Como é que é isso? Como é que vocês fazem essa estimativa? Eu acho que isso dá naquele ponto que a gente tava falando aqui antes da conversa, né? Pronto. Que as redes... Não. Não? Tem também nas redes um cálculo probabilístico, mas esses dados da probabilidade vêm do FEMECA, que foi feita por Marco. Ah, sim. O FEMEC, ele proporciona esse tipo de cálculo, né? Uhum. E esse FEMEC, ele é uma tabela que fica... É uma tabela. Ele fica fora do ROS. Fica fora do ROS. Mas em algum momento... então deixa eu compreender, só pra gente compreender o funcionamento desse sistema. Eu tenho um robô, um Turtlebot está navegando ali. Depois ele volta, vocês adquirem os dados dele e jogam nessa tabela. Aí vocês conseguem identificar? Não. A tabela já vem pronta através das especificações dadas pela Robotiz do Turtlebot. Entendi. Pronto. Entendi. O que vai estar no ROS, no pacote, é simplesmente a script das redes bayesianas. Redes bayesianas é um modelo gráfico probabilístico, basicamente.
Ele é um diagrama acíclico, é um gráfico acíclico, ou seja, você não precisa percorrer todo o diagrama para poder chegar no final da rede. Ela trabalha com causalidade, com probabilidade condicional, ou seja, se o evento A acontecer, há uma probabilidade do evento B acontecer. Entendi. Tem um fluxograma falando sobre isso, não tem? Um fluxograma? Mostrando como é que funciona a rede bayesiana. Eu já vi uma figura sobre isso, eu acho que vocês estavam discutindo. Eu acho que tem. Se tiver, você manda que a gente coloca. João coloca, né, João? Beleza. Tá bom. Em que estado está esse projeto no momento agora? O que está Certo. acontecendo? A gente já fez as árvores de falhas, o FEMECA está pronto. Mas como o desafio desse projeto foi fazer ele simplesmente em 4 semanas, porque foi o tempo que Pedro estava aqui, que Pedro que estuda lá em Cornell, lá nos Estados Unidos, ele estava aqui com a gente. Ele já ficou um mês, e na última semana a gente conseguiu fazer somente o escopo da rede bayesiana, ainda falta os cálculos probabilísticos. A gente ainda não iniciou o pacote do ROS para fazer os testes mesmo no Turtleboot. Ok, então quem tiver interesse de colaborar aí com isso, faça contato. E aí, galera? Tá bom, Alexandre. Só mais um detalhe antes da gente encerrar, que eu tava falando até com o Thiago aqui mais cedo. Esse prognóstico de falhas, ele tem o intuito, né, que a gente já encerrou aqui essa questão conceitual, de prever essas falhas. Certo. A gente está falando aqui do intuito de robótica, mas a gente sabe que o ROS está aberto à indústria e etc. Qual a sua perspectiva de ter esse tipo de dispositivo migrando para outros aparelhos? Assim? Qual a possibilidade disso acontecer? Cara, as possibilidades, não diria ilimitadas, mas são enormes. Porque no caso do Turtleboot, uma coisa que eu não falei é que como é que funcionaria esse pacote? Dando exemplo, voltando para o Go2Go, quando você seta um ponto, utilizando o Nav 2, com a técnica de navegação do Turtleboot, que a robot já disponibiliza, quando você seta um ponto, há uma chance do robô não conseguir concluir esse desafio para navegar. Mal. Há uma chance do Turtleboot não conseguir chegar a esse ponto. Mas a gente não sabe qual é essa chance. Muitas vezes a gente não sabe nem qual o problema. A gente já vai testar na simulação e não sabe que o robô está com problema. Então o pacote seria para isso. Ele iria rodar antes de tentar concluir o desafio e daria probabilisticamente a chance do robô chegar no ponto final ou não. Entendi. Então eu já estou aqui viajando também. Dessa forma, em outras áreas você consegue aplicar também com o mesmo objetivo. Eu estou viajando para a própria robótica aqui, porque a gente tem, por exemplo, uma maneira de tentar entender também essa forma. Por exemplo, a gente tem, para o pessoal que não conhece a fundo, planejadores de trajetória, né? Por exemplo, digistra a estrela, que são inteligências que a gente coloca no robô, para ele estar ali entendendo o ambiente e planejando como é que a gente chega nos locais de forma mais eficiente. Eu já consigo enxergar, por exemplo, a probabilidade de a gente pegar esses dados dessa inteligência e estar, de alguma forma, a gente está falando, antes a gente estava falando de falhas, agora a gente já está falando de a chance de chegar em tal ponto. Então a gente já está, eu consigo já levar para outro lugar que não é mais já a confiabilidade de dispositivos, mas sim de até da performance do robô. Será que isso seria possível? Com certeza. Tá bom. Então, falando da questão que a gente estava comentando aqui, que era a questão que eu estava já pensando até em agregar com planejadores de trajetória, já sair até dessa questão de analisar a confiabilidade de uma peça falhar, mas também do robô, como ele vai se comportar no ambiente, né? Então, é bastante interessante. E uma coisa que eu até estava falando, né, Thiago? Eu acho que você pode até comentar um pouco mais sobre isso, que foi quando você fez o desafio do drone. Porque o drone, a gente está falando de Turtleboot, mas o drone ele tem inúmeras variáveis a mais para falhar. Mais complexo. Você consegue enxergar algum tipo de aplicação para o drone naquele desafio que você fez do ROS? Bom, claro, o drone ele é um dispositivo muito estável, né? Ele está se movendo pelas 3 dimensões. Então, quando você tem um erro na localização, no controle dele é muito fácil.
Então você aplicar isso, você consegue efetivar a trajetória dele. Entendi. Eu- falando de drone e tal, existem muitas variâncias, né? Tipo, você tem um vento passando e alguma Isso. seta, alguma hélice que receber força demais. Mas, assim, o drone ele estaria muito distante até de uma comunicação de um computador. Às vezes o drone está funcionando de forma autônoma. É possível a gente implantar o prognóstico enquanto o robô está operando? Tipo, vocês fizeram isso ou vocês fizeram ele comunicando com um PC remoto? Cara, se é possível, eu acredito que sim. Eu não tenho certeza. É por questão de Mas- processamento, né? Não só isso. É porque a ideia de Marco mesmo, Marco que idealizou o projeto, a ideia dele era rodar o pacote antes do robô tentar concluir o desafio, o objetivo. Entendi. O Wallace chegou aqui, o presidente do I3E, dando um legalzinho pra ele. Então, enquanto o robô ele tá realizando a trajetória, você não vai ter, tipo, por exemplo, ver a tensão do motor e tal, ver a corrente. Vê sim, porque são esses fatores que podem causar a falha na missão, né? Na conclusão do ponto, por exemplo, do Go-to-Go que a gente tinha falado anteriormente. Então, no caso do prognóstico de falha, a gente iria induzir no código mesmo uma diferente tensão no motor direito, no dynamixel direito do Turtlebolt. Dessa forma, ele não ia conseguir chegar no objetivo. Aí o pacote daria isso probabilisticamente, porque talvez se a gente diminuísse somente um pouco a tensão, talvez ele chegasse lá, todo capenga, mas chegasse, entendeu? Aí seria isso. Entendi. Então, Ale, a gente vê aí algumas possibilidades. Vocês pretendem publicar esse trabalho em algum lugar? No que vocês já fizeram? A gente está produzindo um artigo, estamos escrevendo um artigo, eu, Pedro e Marco. Uhum. E a ideia é documentar o que foi feito. O projeto vai ficar parado por um tempo. Não sei se vai dar continuidade no futuro, mas a ideia é documentar o que foi feito para possíveis submissões em algumas revistas, em alguns eventos. Ok. Tá bom. Voltando. Bom, Alexandre, muito bom ter você aqui, cara. Espero que você venha mais vezes para falar sobre outras coisas. Você tá trabalhando com Underwaters, né? Você falou. Isso. Trabalhando no Flatfish agora. O Flatfish, cara, o projeto Flatfish. aí A milionário gente pode do falar do Senai. Flatfish. Pode. Sim. Próximo episódio. Não o Próximo próximo episódio. agora, o próximo que eu vier. O próximo que você A gente vier, fala do a gente Flatfish. chama a Tâmara também, Anselmo, Pronto. tá tudo Ah, é. certo. A gente trabalha todo A mundo junto. cara até a dela gente de quem falar. quer vir. Sobe aí, Tamara, pra gente ver o negócio. Então, muito obrigado, Thiago. já Obrigado a você, Eu gente. agradeço também. A porta da rádio está sempre aberta para você, para a gente conversar sobre os seus trabalhos. E a gente vai estar trabalhando mais em trazer mais convidados. Inclusive, eu gostaria de chamá-los e convidá-los para estar acompanhando esse programa que nós estamos fazendo aqui. Dar um trabalhinho aí para nossa equipe. Parabéns a todos, tá bom? Muito obrigado aí pelo que vocês fizeram aqui hoje. A gente chegou aqui, eu não sabia muito como ia ser, porque eu fiquei um pouco afastado desse projeto. Então, gostaria de agradecer a vocês aí pelo trabalho. Tâmara, Amanda, João Pedro, Valente, Miguel, Ian e Vitinho, que chegou aqui para entrevistar, porque eu não ia poder vir. Eu agradeço a todos. E assista os próximos episódios, a gente vai estar produzindo mais aí. Muito obrigado a todos. É isso aí, valeu.